Olá meninas, vim bater um papo com vocês e dizer a vocês como foi que eu comecei na área da beleza. Pode ser que a minha história sirva para você e sirva aí para te dar uma força, para você que está pensando aí em começar, mas acha que pelo que você tem você não consegue, né, de que você não é capaz de começar, ou que ninguém vai na sua fazer algum serviço de cabelo com você só porque você não tem um ponto, ou só porque você não tem uma estrutura, né, toda montada. Então eu vim mostrar a vocês como foi que eu comecei. E sim, eu tenho algumas fotos aí do começo, né, e conforme eu for falando aqui, eu vou botando as fotos aí pra vocês, ou senão no final do vídeo eu coloco a foto pra vocês aí de como era quando começou e hoje como tá. Então, eu tenho uma amiga, né, em comum do meu marido, que ela era escovista, era porque hoje ela parou, ela não exerce mais a função. E ela trabalhava num salão aqui no meu bairro. E o patrão dela, ele dava aula de escovista junto com outro profissional. Então, só que essas aulas eram pagas. E naquele tempo eu não tinha condições de pagar uma aula. Mas eu tinha muita vontade mesmo de ser cabeleireira, de escovar, de aprender essas coisas da área da beleza. Então, o que aconteceu? Toda vez que eu via ela, eu perguntava a ela se ela poderia me ensinar a escovar, se ela poderia arrumar uma vaguinha lá pra mim, pra poder eu aprender, né? E eu sei que ela não poderia me dar aula, porque ela ia de manhã e chegava à noite, então não tinha condições dela me ensinar. Mas mesmo assim eu perguntava pra mostrar um interesse para ela, né, que eu tava querendo muito aprender. E por ela ser funcionária de um professor, poderia até conseguir alguma coisa lá para mim. Então, até que um dia trabalhava ele, a esposa dele e ela e a esposa como escovista e ele como química e corte. Então a esposa dele ficou grávida, descansou, entrou em resguardo e só ficou ela. E ela não dava conta de fazer as escovas todas só. E ele não gostava de escovar, ele só ensinava. E aí um belo dia, ela perguntou a mim se eu não queria trabalhar lá, porque ele estava precisando de um escovista. E ela perguntou se eu não queria. E eu disse a ela, lógico que eu quero, só que eu não tinha noção da escova. Minha escova uma hora ficava boa, outra hora ficava ruim, sabe? Uma hora ficava toda bufenta, outra hora ficava perfeita, mas ali eu não tinha noção das técnicas, eu não tinha noção. Aí ela pegou e disse, bem, eu vou falar com ele, pelo menos noção você tem de como escovar. Pegar o secador, a chapinha e uma escova. Aí ela foi e falou com ele, aí ele mandou que me levasse lá. Aí eu fui, cheguei lá, ele fez um teste comigo, né, no cabelo dela. Ele disse, bem, pelo que eu tô vendo, você é muito desenrolada, vai pegar muito rápido. E aí daí ele começou a me ensinar. Gente, eu acho que eu fiquei lá mais ou menos umas 2 semanas levando gente para ele poder me ensinar divisão, técnica correta de escova, né, como pegar o secador, a chapinha e a escova e não queimar o cliente. E aí ele foi me dando essas dicas, foi me ensinando, me aperfeiçoando. Eu acho que eu passei umas 2 semanas e treinando, né, e mais uma olhando, só observando. Eu ia todo dia pro salão e ficava observando a minha colega escovar, como era que ela separava as mechas, como era que ela pegava na escova, qual era a posição que ela colocava a escova, qual era a posição que ela colocava o secador, o que ela fazia. E ele mandou que eu ficasse uma semana observando. E aí ele fez novamente o outro teste comigo, viu que eu já estava escovando, que dava já para eu começar a escovar, e ele disse, olha, você já vai começar a escovar ganhando dinheiro.
Gente, aquilo ali pra mim foi uma maravilha, né? Aí passei o quê? Um ano lá com eles. Depois de um ano eu comecei a fazer unha em casa. Também não sabia, não fiz curso. Tudo aprendi algumas coisas pela internet de unha. Comecei a fazer unha, comecei a fazer decoração de unha e fazer adesivos para vender. Então eu fazia a decoração tanto nas unhas das clientes, como fazia os adesivos em caixa de leite, comprava os cartãozinhos que tinha aquelas unhas desenhadas para poder fazer e vender. E comecei a fazer escova também em casa. E no começo eu não tinha, veja, lá no começo, quando eu fui trabalhar com o rapaz, eu não tinha nem secador nem escova. Eu comecei a usar o de lá do salão, eu usava a escova e o secador de lá do salão. Depois foi que eu vim comprar um secador e uma escova. E aí eu consegui montar em casa. E a minha colega tinha um espelho, né, com uma bancadinha, aqueles espelhozinhos que tem uma bancadinha, que eu vou deixar a foto aí pra vocês. E ela me vendeu. E eu comprei, coloquei e montei na minha sala. A minha cadeira, a minha primeira cadeira foi aquelas cadeiras de escritório, né? Então assim, meu carrinho era aqueles carrinhos bem antigos que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar aí pra vocês aí marcadinho, pra vocês verem. Eu guardava minhas escovas nos potes de creme vazio, eu lavava tudinho e guardava minhas escovas, meus pentes. Minhas presilhazinhas eu guardava dentro daqueles gaveteirozinhos pequenininho. E gente, eu fui começando, fui fazendo e tinha muita gente. Então daí eu fui comprando as coisas. Não tinha lavatório, eu lavava, ou o cliente vinha com o cabelo lavado, ou senão eu lavava no tanque aqui de casa. A cliente abaixava a cabeça e eu lavava no tanque aqui de casa, tanque de lavar roupa. Mas elas vinham, elas gostavam do meu trabalho, elas gostavam da minha escova, sabe? Então assim, não importa se você só tem um secador, a escova, a chapinha, não tem lavatório. Minha gente, o que interessa é a mão de obra. Se o cliente, se você estudou, sabe fazer uma escova perfeita, e o cliente gosta da tua escova, começa a fazer, oferece a domicílio, oferece na tua casa, sabe? Quando elas gostam, quando ela ama o serviço, elas vão, elas não têm isso. Porque eu fui um exemplo vivo disso. Então elas vinham, faziam, não se importava, sabe? Até eu conseguir uma grana para comprar um lavatório, né? Depois de muito ralar, foi que eu consegui comprar uma cadeira. E por aí eu fui conseguindo as coisas devagar, com muito sacrifício. Mas era cheio, eu não tinha assim, não tinha aquele negócio, não vou porque lá ela lava no tanque, eu não vou porque é na casa dela, eu não vou porque assim, não, gente, vinha gente até de outros bairros, de outro, sabe? Pra fazer as coisas comigo, porque gostava do meu trabalho, gostava das unhas que eu fazia, gostava das decorações, gostava do cabelo, da escova. Então, eu consegui e fui vencendo assim. Então eu espero que a minha história tenha servido para você. Para o vídeo não ficar aqui muito longo, eu resumi em algumas coisas. O processo para você chegar lá é complicado, não é fácil, mas não desista. Hoje eu posso estar desistindo, não estou desistindo, eu estou dando um tempo, porque como tem outros vídeos aí no canal, eu explico o problema de muitos anos que eu venho escovando e adquirir nas mãos. Mas agora eu tenho que dar uma parada para descansar. Mas não desista dos seus sonhos só porque você tem uma escova, um secador, uma chapinha. Só porque você não tem uma estrutura, não tem um lugar montado, não tem condições de alugar um ponto no momento. Então, minha gente, comece com o que vocês têm. Se qualifique, né? Se qualifique, procure se qualificar, procure aprender, né? A você dar uma escova bem feita, a você fazer uma química bem feita, a você entender do que você está fazendo, porque não importa, quando o profissional sabe o que está fazendo, não importa o lugar que ele esteja atendendo, o cliente, ele vai até você, entendeu? Então, espero que essa história sirva de
lição aí pra você, que lhe ajude, que lhe dê força. Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários, que eu adoro responder as dúvidas de vocês, adoro responder a vocês, tá bom? E deixa aquele teu joinha pra mim, pra ajudar o vídeo, ajudar o canal, tá bom? Eu peço a vocês, e eu vou deixar a foto aqui, tudo direitinho aqui pra vocês verem como eu comecei, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.